E louvamos a Deus, porque nós estamos falando da palavra de Deus a respeito de 1 Coríntios, e é uma carta desafiadora, é uma carta melindrosa, e que precisamos, além de ter responsabilidade em transcrever pela iluminação do Espírito de Deus, as coisas que ali aconteceram, o discurso, enfim, mas que nós possamos fazer com diligência e sabermos que o Senhor é Ele que controla todas as coisas e para a honra e glória dEle, vamos falar disso. Eu gostaria de fazer uma oração. Deus Pai Todo-Poderoso, perdoa os meus pecados. Nós te louvamos nesta hora, te louvamos neste momento e te glorificamos, porque reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, a Ele todo louvor, glórias, e nós te agradecemos, porque quando a Tua palavra diz que quando estivéssemos em 2 ou 3 reunidos, Jesus ali estaria, e cremos que Jesus está aqui. Mas o nosso coração, ele também sente, ele também tem a convicção de que mediante a Trindade de Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, nós temos a convicção de que o Espírito Santo também está aqui. Nós temos a convicção de que o Pai está aqui, porque aonde está Jesus, que o Espírito Santo não esteja. Aonde está Jesus, que o Deus Pai não esteja. Por isso, Senhor, controle as nossas vidas. Dá-nos entendimento da Tua palavra, para que assim o Seu nome seja glorificado e nós saiamos daqui edificados. Esvazia-se a cada um de nós, para recebermos a porção dobrada do Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Disciplinando os de dentro. Nós estamos fazendo uma exposição a respeito de 1 Coríntios e, como já foi dito, e também em outras mensagens dos nossos queridos, de que Coríntios era um povo muito complicado. Era um povo que vivia dissolutamente nas coisas, na regra da moral, de todas as coisas, eles se superavam a muitos. E foi desta igreja que Paulo, assim, quando escreve a sua primeira carta, que temos como registrada, de que são pessoas que ali convivem, pessoas que foram regeneradas pelo sangue de Jesus, mas que vinham de uma vida de homossexualismo, pessoas que se convertiam, enfim, de toda a degradação humana que acontecia naqueles tempos, e também naquela condição cosmopolita de Coríntios, onde era um lugar de mercantilidade, lugar onde fazia-se muitas negociações. E muitos povos ali se encontravam. Muitas pessoas adoravam deuses complicadíssimos, obviamente. Coisas terríveis aconteciam. E eles estavam à margem da degradação. E tudo isso influenciava aquela pequena igreja que ali estava iniciando, ou já de algum tempo já existia. E o que nós podemos imaginar é que Paulo, quando menciona a respeito das orientações desse capítulo 5,
E se nós retrocedermos, veremos que a partir do capítulo 1, até o capítulo 6, verso 20, o pessoal da casa de Cloe é que dava as informações a respeito daquilo que estava acontecendo com a igreja de Corinto. E nos faz entender de que Paulo precisa reescrever algo que ele entendeu já ter mencionado. E faz com que nós, nesta manhã, possamos refletir a respeito dessa parte do texto, que pelo seu compêndio começa no capítulo 1. Começa no versículo 1 e vai até o 13. Mas nós vamos focar a partir do versículo 9. Então, vamos ler a palavra de Deus. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. O que temos aqui é um pano de fundo de uma degradação que vivia aquela localidade, e uma casa de oração, um povo separado por Deus, convertidos pelo Senhor, regenerados pelo Senhor, o Senhor que tinha dado a eles o arrependimento de seus pecados, e eles conheciam o Evangelho, eles viviam e procuravam viver o Evangelho. Mas o que vemos aqui, e podemos também pegar alguma ponte na primeira parte desta perícope, que foi a partir do versículo 1 até o 8, entender que estava acontecendo um problema muito sério de incesto. E Paulo então começa a transcrever e informar a respeito de alguns mal entendidos que, através de quê? Uma certa e possível carta que já tinha sido escrita, ele diz assim: já em carta vos escrevi. O Walter, como também outros queridos já mencionaram aqui, a questão de que a 1 Coríntios provavelmente deve ser a segunda. E a 2 Coríntios, a carta, deve ser a 4ª carta escrita a eles. E nesta ocasião, aqui ele se refere a uma outra carta, não é? Que, em tese, entendemos ter sido uma primeira carta, a qual, obviamente, foi extraviada, ou, enfim, sabemos que a inspiração bíblica é Deus que controla. Então, o que nós podemos entender como cristãos, e entender com relação a essa questão da inspiração de Deus quanto aos textos canônicos que nós temos em nossa Bíblia, é de que, com tanta exploração que há no mundo, tantas coisas que se descobrem, que se de repente alguma carta, outra, fosse encontrada, algum outro texto bíblico
que pudesse talvez entender que fosse algo escrito genuinamente por um autor bíblico, como nos depararíamos com essa circunstância? Nós continuaríamos da mesma maneira que estamos hoje. Nós entendemos que, pela vontade de Deus, esses livros, esses textos bíblicos que temos, de 66 livros, continuariam sendo a inspiração de Deus. Não importam outros que possam ser encontrados, mas nós acreditamos e continuaríamos acreditando somente que Deus permitiu que esses livros fossem considerados canônicos. Então aqui Paulo fala a respeito disso, de que ele já tinha escrito para eles. E ele menciona o fato de que não vos associaceis com os impuros, né? Falando a respeito de que não tivesse pacto com aqueles que fossem impuros, aqueles que tinham uma vida degradada. E o que nós entendemos historicamente com os registros que temos é que, segundo os estudiosos, e o que a gente também entende, é que houve um mal-entendido. E neste mal-entendido, o apóstolo Paulo fala a respeito de que refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras. Perceba bem que Paulo, na sua primeira carta, e que nós não a temos, ele relata a condição dos impuros. E sabe lá que, se foi um mal entendido apenas desse pessoal de Corinto, ou que, talvez, porque Paulo fosse muito exigente, e como havia aquela questão de que uns eram de Apolo, outros de Paulo, havia a condição de que muitas vezes desconsiderasse aquilo que Paulo falou e entendesse que estava sendo falado a respeito de pessoas que não eram do seu meio, pessoas que não eram convertidas. E eles estavam vivendo um momento terrível, onde eles compactuavam com um pecado de incesto. E Paulo aqui refere-se ao fato de que ele não está falando daqueles que são impuros do mundo, ou dos avarentos, ou dos roubadores, ou idólatras. Nós observamos que no versículo 10 e também do 11 que lemos, Paulo, ele fala de que aquele povo de Corinto, aqueles que eram impuros, aqueles que eram gentios, eles tinham cometido 3 tipos de pecados terríveis. E um deles era contra si mesmos. Um outro, contra o seu próximo. E outro, contra o Santíssimo. Aonde a impureza, podemos entender que foi contra si mesmos. Os avarentos ou roubadores, com aqueles que fosse ao próximo, e aos idólatras, contra o Santíssimo Senhor. É o que eles viviam, mas Paulo estava procurando focar a questão daqueles que não eram do mundo que ele estava falando, não eram desses que ele falava. E o que a gente entende é que, historicamente, a gente sabe que, se fosse uma comunicação que tivesse havido, uma comunicação que fosse feita de maneira presencial, talvez pudesse ser eliminado essa possibilidade de um mal-entendido. Mas sabemos, com relação ao fato de redarguir uma carta, a dificuldade dela chegar,
Não é em vão que houve problemas de que nós não temos outros registros, que aqui ele menciona. Então, isso pode ter realmente acontecido e eles estarem agora nessa condição de ter um mau entendimento. Mas, voltando a dizer, eles estavam também desprezando aquilo que Paulo estava falando. Então, Paulo agora reforça essa questão de que ele estava se referindo, né, não àqueles que eram do mundo. E aquilo que já mencionamos. Paulo não se referia a pessoas imorais deste mundo. O escritor pretendia uma intenção, mas os leitores entenderam outra. O que eles tinham entendido é que não se relacionasse com as pessoas sexualmente imorais do mundo. E para eles estava tudo bem. Mas, no próprio versículo 9, vai dizer que, pois, neste caso, vocês teriam que sair do mundo. Porque se vocês querem se abster de ter relacionamento com aqueles que são gentios, muitos se enganam. Porque não é essa a finalidade. Porque não podemos nos apartar inteiramente das pessoas do mundo. Porque as pessoas do mundo, nós temos um relacionamento em que você, por exemplo, quando sair daqui hoje, poderá almoçar num restaurante de uma pessoa que não seja cristã. E aí, como é que faz? Então, nós precisamos entender de que nós temos de ter um relacionamento com o mundo e que não é possível cristianizar o mundo, o sistema. Você não pode impor que uma empresa, por exemplo, como o Walmart, ou quaisquer outras empresas que envolvem o mundo, que eles sejam cristãos, porque não é essa a finalidade. A finalidade é que nós devemos pregar o Evangelho ao mundo. E nessa condição, faz com que nós tenhamos que nos relacionar com as pessoas do mundo. Nós não podemos simplesmente nos excluir da sociedade e vivermos a nossa vida solitariamente. Temos de viver com as pessoas, porque o próprio Senhor fala lá em Mateus dizendo o seguinte: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram em casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus está dizendo para nós que nós precisamos nos evidenciar. Nós precisamos estar no mundo, porque somos nós que Deus nos dá o privilégio para que nos use para falar do Evangelho de Cristo. Então nós não podemos nos esquivar do mundo. Era isso que Paulo tentava trazer a eles, mostrando que eles não poderiam deixar de estar tendo esse relacionamento. Mas agora eu vos escrevo. Eu quero dizer que é isso que vocês terão de fazer agora. Que não vos associeis com alguém que, dizendo-se crente, alguém dizendo-se do meio, alguém que diz que é convertido, alguém que até professa, fala em salmos, pessoas que falam coisas espirituais, não é? For impuro, ou avarento, ou idólatra, o maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Era isso que Paulo estava se referenciando. Aos domésticos da fé. Aqueles que estavam em nosso meio.
Voltando um pouco, falando sobre o que o irmão André falou a semana passada, sobre o fermento, era a condição de que alguém em pecado, ele pode simplesmente contaminar toda a igreja. E o que é pior, eles, coríntios convertidos, pessoas membros daquela igreja, todos sabiam do ato de fornicação daquele jovem. E estavam praticamente insensíveis a esta condição. E nos faz reportar aquilo que Paulo diz sobre a mente cauterizada. Pessoas que, por um leve momento, creem em Jesus, por um momento está tão afoito em crer no Evangelho, e de repente, com o passar da vida, não observa a doutrina da perseverança, e esse acaba com a mente cauterizada, não tendo mais como o Espírito sensibilizá-lo. E ele começa a ter uma vida terrível. Por causa do seu pecado, por causa das suas atitudes. Mas nós cremos que aqueles que são filhos de Deus, o Espírito Santo é que move a vida desses. É Ele que fala aos corações. É Ele que pode trazer algo como para purificar a igreja do Senhor. Mas o que vemos aqui é que uma pessoa impura, avarenta, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse, nem ainda comais. A coisa é séria, porque quando nós nos deparamos com esse texto, é muito difícil nos dias de hoje. Nós queremos, por causa do valor humano, por causa da humanização, por todas as coisas que temos visto a respeito da inclusão, que nós muitas vezes olhamos para o irmão, e até o irmão André mencionou a semana passada, o fato de que nós temos que observar a vida dos irmãos, porque nós somos a igreja do Senhor. E ali, a pessoa começa a olhar para as coisas erradas que o irmão faz, com os pecados terríveis que cometem. A vida é dele, é problema dele com Deus. Não é esse o papel da igreja. Mas na nossa tendência, é por causa de que cada um cuida da sua vida, então nós procuramos nos afastar e não fazer aquilo que a Bíblia nos diz. Ontem, quando ainda preparando esse texto, eu fiquei imaginando algo como nós estamos longe dos tempos em que isso aconteceu. Até fiquei pensando e fui buscar geograficamente onde poderia estar Corinto, e vi que a distância é muito grande. E nós fazermos uma ponte de 20 séculos, não dá para fazer. Mas nós precisamos entender que Deus, na sua soberania, e tudo aquilo que Ele decreta, Ele usou aquele povo que hoje, praticamente extinguidos, nos desse orientações e nos desse como registro aquilo que Ele queria dizer aos nossos corações. Pois bem, 20 séculos se passaram, mas nós precisamos entender de que a palavra de Deus, ela permanece. E nós precisamos ver como igreja, como temos nos comportado a respeito da disciplina. E com esse tal, nem ainda comais, ele está dizendo não só que nos almoços ou nos jantares temos que ter comunhão com essa pessoa, que não deveríamos ter, ou que não devemos ter, mas também, até o fato de tomar a ceia do Senhor, essa pessoa fica impossibilitada de realizar. Por isso, é importante que aqueles que são domésticos da fé, e que chega a uma degradação dessa, ao conhecimento de toda a igreja,
nós precisamos entender de que a objeção de Paulo é a presença do homem incestuoso, lá no versículo 1, que descreve essa imoralidade. No versículo 12, diz assim: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Paulo usa essa terminologia de fora e de dentro, querendo falar a linguagem do hebreu, do judeu, a respeito de que aqueles que pertenciam ao arraial do Senhor, que eram os de dentro, e aqueles que não eram, e que eram gentios, que eram os de fora. E aí, ele começa a dizer com que direito ele haveria de julgar os de fora. Ele, obviamente, em suas narrativas, nos seus discursos, tem falado a respeito daquele homem ímpio, tem falado a respeito dos inimigos de Deus, mas ele tem um limite que ele pode chegar, porque a realidade é que não compete a ele julgar os de fora. Não compete. Mas ele procura mostrar a realidade de que não julgais vós os de dentro? Vocês não estão percebendo que a igreja está contaminada com o pecado? Hoje em dia, na maioria dos púlpitos, não se fala mais sobre pecado. Sabe por quê? Nos incomoda, nos aflige, nos deixa numa condição de que nós não, muitas vezes, não estamos interessados em mexer com esse fato. E a igreja tem responsabilidade nisso. É isso que Paulo começa a nos mostrar a respeito da disciplina. Não julgais vós os de dentro? O que vocês estão fazendo? Vocês estão observando que simplesmente a igreja está contaminada e vocês não tomam uma providência? Eu já tinha falado sobre isso, sobre os impuros, sobre aqueles que degradam a igreja do Senhor. É de responsabilidade da igreja disciplinar seus membros. Esta disciplina é planejada para causar contrição no coração do pecador e nutrir neste um desejo de retornar ao cuidado do Senhor Jesus. E deve ter o apoio de toda a membresia. O irmão André salientou esse texto, mencionou esse texto na mensagem passada, mas eu acho interessante para a gente não perder esta condição de que a disciplina está envolvida. E ali diz o texto, o Senhor dizendo: assim, pois, não é da vontade do vosso Pai celeste que pereça um desses pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Esse é o papel da igreja. E a respeito daquilo que tinha ocorrido, tratava-se de um assunto público. E Paulo toma o fato de determinar a respeito dessa disciplina. A disciplina é necessária e é em amor. A igreja não pode dividir-se quando dá decisão de uma exclusão. Tem a igreja de estar em concordância com seus líderes. O que nesse mundo cristão que nós temos visto é que muitas vezes, quando uma liderança determina a exclusão de um irmão, há aqueles que é de um outro grupo e que ficam naquela condição: não, você não merecia isso, não era para acontecer isso. Então, a igreja não vive uma unidade.
Isso é prejudicial, porque além desta pessoa que se encontra em pecado, ela se ensoberbecer e achar que não é bem assim, eu estou ainda na boa. Então, prejudica a disciplina. Então, a igreja, ela não pode excluir pessoas de outra igreja. Nós, da Batista Reformada de São Paulo, não podemos excluir pessoas que andam com uma vida terrível em pecado, se ela pertencer a uma outra igreja. Nós não temos poder para isso. A igreja não tem poder para isso. Mas aqueles que estão arrolados como membros da igreja, a igreja pode e deve ter esta responsabilidade. Então, não é correto a igreja não ter não ter a concordância. Deve ser unânime o fato de que, numa condição dessa, todos estarem juntos com o mesmo pensamento. Os de fora, porém, Deus os julgará. É Deus que faz esta ação. Há alguns estudiosos que dizem que Deus os julgará. Pode ser um presente que Deus já os julga ou que julgará. Porque devido à acentuação do grego, ainda não há uma definição de qual é o tempo do verbo. Mas aqui nós temos como os julgará, como que no juízo final, mas que Deus já atua na sua condição de soberania, de justiça. Mateus 13:30 diz assim: deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Temos que nos contentar que Deus quer que nós vivamos como filhos seus, eleitos pela sua graça, salvos por Jesus Cristo, juntamente com ímpios. Temos de nos conformar, porque é isso que o Senhor diz nesse texto, dizendo que deixa-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Estamos no celeiro do Senhor. Esta é a convicção que temos, mas temos de viver juntos com estas pessoas. Como disse, não é possível cristianizar o mundo, o sistema do mundo. Mas devemos pregar o Evangelho. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Interessante que Paulo aqui, ele faz a sua exposição a respeito de tudo que ele pensa e determina como líder daquele povo. Ele fala de que expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. E quando ele termina essa parte, ele usa as escrituras de Deuteronômio 17, como também em outros textos, para exemplificar que isso acontecia no arraial dos hebreus, quando alguém cometia um pecado tal. Então, ele usa as escrituras para encerrar a sua argumentação, dizendo: expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Quando um pecador é excluído de sua comunidade, ele enfrenta o isolamento total, onde o Espírito Santo age em sua vida, trazendo o arrependimento. Essa é a finalidade. A finalidade da igreja é cuidar desse assunto. E se assim os líderes cuidarem, a igreja deve estar em concordância. Mas a finalidade é trazer paz à igreja e também pureza à igreja. E o ensino a esta pessoa
para que ele seja admoestado, para que ele entre numa disciplina totalmente bíblica. O que nós vemos por aí é que se pratica no meio evangélico extremismos. Uns que se julgam ser cobertura espiritual dos membros, tais pastores, não chegam a matar as pessoas, mas ridicularizam, levam a pessoa a uma humilhação tão tremenda que simplesmente parecem ser ovelhas, mas são lobos. De contrapartida, há aqueles que simplesmente não dão atenção ao caso, sabem que está acontecendo e a igreja vai empurrando, como que se Deus está no controle e nós não tomamos essa decisão. Por isso que a igreja, ela tem a responsabilidade de fazer isso. E esse indivíduo, ele tem que ser excluído da comunidade, ele vai enfrentar o isolamento, onde o Espírito Santo vai agir na vida dele, para trazer-lhe arrependimento. Em 2 Coríntios 2, 5, 8, vai retratar alguma coisa que eu senti de trazer isso para poder a gente entender que o texto poderia ter ficado em aberto e essa pessoa ficasse ali como excluída, abandonada, vamos assim dizer. Mas a segunda carta aos Coríntios foi escrita mais ou menos um ano depois. E ali Paulo, segundo os estudiosos, é por isso que a gente entende isso, diz lá que, ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então esse texto nos leva a entender que houve um processo de disciplina àquela pessoa e ela foi reintegrada à igreja. Porque o papel não é colocar a pessoa numa condição de que ela nunca mais poderá participar do corpo de Cristo. Porque à medida que ela foi entregue a Satanás, mas para um mundo terreno que nós vivemos, para que ele seja disciplinado, mas a igreja, ela não tem poder de tirar a salvação de ninguém. Então, o papel da igreja é esse, é disciplinar no momento em que for cabível, entendível, mas também o apóstolo Paulo, passando o tempo, eles entendem a necessidade de reiterá-lo aquela membresia. Nos casos de exclusão, uma vez que o arrependimento seja constatado pelas autoridades devidamente ordenadas, a igreja deve então reconhecer a remissão de pecados e receber o transgressor de volta à comunhão plena. Enquanto falamos a respeito daqueles que são para Deus julgar, então, enquanto também sabemos que cabe ao Senhor julgar o mundo. É o Senhor que julga o mundo. Lá em Hebreus 10:31 vai dizer: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que nós precisamos entender é que o Evangelho de Jesus Cristo, que na realidade é todo o pano de fundo das cartas da 1 Coríntios a respeito de que o Evangelho verdadeiro de Jesus deve ser pregado. E que Deus julga o mundo, mas os inimigos de Deus, que podemos e entendemos que os inimigos poderão ser até pessoas que já são eleitas,
mas ainda não foram salvas. Porque era o que acontecia conosco quando ainda não éramos do Senhor. Éramos inimigos de Deus, mas o Senhor nos tornou dele. Ele nos adotou. Então, cabe entender que para aquele que é filho de Deus, cabe perseverar, cabe estar vivendo uma vida santificada, para que o fermento não adentre dentro da igreja, para que a impureza e todos esses pecados não venham infiltrar na igreja. Nós somos imperfeitos, mas precisamos entender que é Deus que nos capacita. É em Deus que vamos buscar essa capacitação, para que sejamos uma igreja não somente unida, mas uma igreja que vive a unidade. E viver unidade não é viver apenas uma união, mas a unidade é muito mais profunda, e é o que precisamos observar. Cabe então a doutrina da perseverança e a santificação, a nós que temos sido alcançados pela palavra, a nós que o Senhor já nos deu o arrependimento, nos deu a regeneração, enfim, nós estamos vivendo com Cristo. Nós temos que nos examinar como estão as nossas vidas e, perante a disciplina, saber que nós não podemos permitir que a contaminação adentre ao corpo de Cristo. Em 2 Coríntios 13 vai dizer assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Nós somos salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Teremos interesse e determinação que vem do Senhor a procurarmos fazer aquilo que é vontade de Deus. E mesmo que 20 séculos se passaram, mas a palavra de Deus, ela permanece. E nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito de Deus. Receba em seu celular todas as pregações em áudio solicitando em nosso WhatsApp 944903705.